Ora viva a todos, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, vamos fazer um pouco uma análise daquilo que foi o jogo da terça-feira e ontem, quarta-feira, da Champions League. Jogos extremamente bonitos, jogos espetaculares, jogos que davam gosto para ver, né? Uau! Então, vamos fazer uma pequena análise daquilo que é o nosso jogo. Primeiro jogo, vou fazer mesmo a primeira análise do jogo entre o Atlético de Madrid e o Barcelona. Foi um jogo praticamente bem disputado. O Barcelona entra a marcar quase aos 6 minutos, mas 1-3 houve uma reviravolta. Bem, como eu disse, na última análise que eu fiz sobre o jogo de Barcelona e Atlético de Madrid, quero acreditar que Barcelona, em relação ao Atlético de Madrid, Barcelona é mais forte, digamos assim. Né? Não estou a tirar a hegemonia ao Atlético de Madrid, mas ao mesmo tempo o Atlético de Madrid soube se comportar dentro do campo. O Atlético de Madrid jogou de forma muito responsável, com muita responsabilidade. É claro que ele devia tomar os golos, né? Porque faz parte. Estava perante um adversário muito forte. O adversário queria passar e eles queriam passar. E como o Atlético de Madrid já vinha com aquela vantagem que eu havia dito, 2-0, então acabou facilitando praticamente o processo de passagem para uma outra fase. O Atlético de Madrid, na verdade, já tinha praticamente 80% ou se não 75% de chance de passar. Primeiro, por ter marcado os 2 golos em casa. Segundo, porque estava por ter marcado 2 golos na casa do adversário, neste caso em Camp Nou. Segunda opção é porque ele estava a jogar em casa com aquela vitória de 2-0 e já era um passo bem dado, não é? Então, com aquela toda disputa, com aquele todo enredo lá que foi acontecendo, que o Real Madrid, o Atlético de Madrid queria ganhar, o Barcelona queria ganhar para pudesse passar para uma outra fase. Então, tudo aquilo fez parte de um espetáculo que nós estávamos a ver, um espetáculo extremamente bonito. Mas não foi desta, como eu disse, o Barcelona teve que aceitar que perdeu, teve que aceitar que deu um adeus à Liga dos Campeões e fica para a próxima temporada. Quanto ao Atlético Madrid, acredito que pode continuar, vai ter pela frente, né, o jogo contra Arsenal. Bem, olhando nessa perspectiva, quero acreditar que o Atlético Madrid, se continuar assim como está a jogar, terá a chance de ir à final. Quero acreditar eu. Estou a fazer uma análise mais ou menos daquela uma análise daquilo que eu tenho visto sobre o jogo de Atlético, né? O Atlético também, quando está nessa fase, tem sido um Atlético muito mais agressivo, muito mais organizado, muito mais aguerrido por aí em diante, não é? Agora, quanto ao Arsenal, que conseguiu passar ontem diante do Sporting, bem, o futebol acontece. Primeiro, o Arsenal já tinha conseguido uma vitória na casa do Sporting, em Lisboa, no estádio de Alvalade. Era um passo para o Arsenal. Segundo, é que o Arsenal foi jogar em casa a segunda mão, o que significaria que completamente o Sporting não tinha chance. Apesar de serem duas equipas diferentes, com um nível extremamente diferente, temos que reconhecer isto. Arsenal em relação ao Sporting e Arsenal está mais em cima, né? Não só pelo poderio econômico, mas também pelo futebol, pela qualidade do futebol, pelas ligas que os dois atuam, então acaba dando mais vantagem o Arsenal. E por isso também conseguiu sair de boa maneira. O Sporting não conseguiu marcar nem sequer um gol na casa do adversário, né? Neste caso no último jogo de ontem à noite, e acabou saindo praticamente penalizado. Mesmo também o próprio Arsenal não conseguiu marcar nenhum gol. Acredito que o Arsenal depois deu-se conta que apenas só poderia defender o jogo para conseguir aqueles 3 pontos. Está de parabéns o Arsenal, conseguiu passar para outra fase e vai encontrar lá o Atlético de Madrid. Então que vença o melhor neste caso. Bem, quanto ao Arsenal, o Atlético de Madrid, eu só para dar uma pequena ideia, muitas das vezes as equipas espanholas, quando vão para a Inglaterra, têm muita chance de passar. Apesar de a Inglaterra ter um bom futebol, um futebol de contato físico, um futebol muito mais corrido, mas as equipas espanholas, quando vão sempre para a Inglaterra, têm tido um pouco de dificuldade com as equipas. Não, quer dizer, as equipas espanholas, quando vão para a Inglaterra ou quando jogam com clubes ingleses,
normalmente passam com muita facilidade, não tem tido um problema assim tão grande. Bem, alguns dizem porque as equipas inglesas porque já chegam nessa fase totalmente cansadas, já chegam naquela fase já depois de um desgaste físico de todo aquele jogo que acontece na Inglaterra, com paragem, com poucas paragens. Bem, pode ser um dos motivos, mas um dos motivos que eu digo aqui, provavelmente na minha ótica, é que os clubes espanhóis conseguem enfrentar de forma muito simples, acho que conseguem fazer um estudo prévio sobre os clubes ingleses. Bem, esse é um dos jogos que vamos esperar para outra fase, não é? Indo concretamente para o jogo de ontem à noite, Bayern de Munique contra o Real Madrid. Foi também um outro espetáculo. Um jogo bonitíssimo, deu para ver, mesmo nós que somos adeptos de outras equipas, reconhecemos que o Real Madrid jogou bem, fez um bom futebol, poderia passar até, mas não foi o que aconteceu. Bem, como se diz, tem outra oportunidade, tem uma outra fase para o ano que vem, mas em todo caso foi um jogo espetacular. Deu gosto de ver o jogo, deu vontade até de repetir o jogo, mas no futebol tudo acontece, as surpresas acontecem. Como eu também tinha feito uma análise prévia, eu tinha dito que provavelmente com a vantagem que o Bayern de Munique levou em casa do Real Madrid, ele ia querer fazer praticamente defender em casa ou marcar algum gol para conseguir fazer. Mas foi um jogo bem disputado, o que significa que a qualquer momento, ou seja, a qualquer momento naquele jogo, o Bayern de Munique poderia ficar. Mas também a qualquer momento o Real Madrid já estava a reconhecer que poderia ficar, porque o jogo foi muito bem disputado. As duas equipas estavam mesmo em boa forma, as duas equipas também comportaram-se muito bem dentro do campo, apesar do cartão vermelho que o Camavinga teve, mas acredito que foi um jogo bem disputado. Bem, no estádio Allianz Arena, neste caso em Bayern de Munique, já estava praticamente lotado. Eu acredito que havia um grande número de adeptos do Bayern de Munique, que era para apoiar a equipa, poder passar para outra fase. Já há bastante tempo que isto não acontece com o Bayern de Munique, então desta vez ele conseguiu fazer. O que significa que poderemos ter provavelmente uma possível final, se tudo assim quisermos. Eu estou a tentar fazer uma pequena análise minha entre Bayern de Munique e o Atlético de Madrid. É possível que isso aconteça, mas também pode acontecer ao contrário, porque o PSG também vem aí bem forte, bem convicto de que vai jogar contra outras equipas e também aí pode acontecer também, o impossível pode acontecer. Bem, então neste caso nós praticamente ficamos com quatro equipas, né? Temos o PSG da França, que vai defrontar o Bayern de Munique da Alemanha, temos o Atlético de Madrid da Espanha, que vai enfrentar o Arsenal da Inglaterra. Então são essas quatro equipas que vão fazer com que vão se encontrar na próxima fase, né? E vamos ver quem leva o melhor, quem será o melhor, quem vai levar a Champions League, por aí em diante. Mas não podemos esquecer que vamos ter também muitas surpresas nesse jogo, porque temos um PSG que vem aí bem motivado, quer fazer o que tem para fazer. Depois temos um Atlético de Madrid que vem aí, que não tem nada no campeonato, praticamente já está perdido o campeonato, vai querer fazer vingar a sua força, vai querer fazer valer o seu esforço para ver se consegue levar o campeonato, a taça da UEFA. Mas ao mesmo tempo também ele estaria a representar a Espanha, já que o Real Madrid, o colosso Real Madrid, o poderoso Barcelona, todos ficaram, então ele vai querer fazer com que represente a Espanha desta maneira. Acredito que neste momento praticamente muita gente estará já a apoiar, todos aqueles que são adeptos dos clubes espanhóis estarão praticamente a apoiar o Atlético de Madrid. Bem, do outro lado teremos também como o Arsenal. O Arsenal vai entrar praticamente assim, entre aspas, diria eu, com um pouco de receio, né? Mas como já estamos nessa fase no fim da Liga dos Campeões, provavelmente ele vai querer dar o máximo, porque se jogar como jogou contra a Sporting, como jogou o jogo primeira mão e segunda mão contra a Sporting, provavelmente não vai ter muitas chances contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid consegue se movimentar com muita facilidade e é um conjunto que joga, e significa que a qualquer momento eles podem fazer gol, né? Podem marcar gol, podem criar situações mesmo de perigo para o Arsenal.
Então o Arsenal tem que se abrir um pouco, conseguir marcar mais golos. É como se o Arsenal tivesse um pouco de receio quando está em campo, né? O Arsenal joga a pensar em duas situações, a pensar na liga inglesa, em que tem quase tudo para ganhar, mas também pode perdê-la. Joga a pensar também na própria Champions, em que pode ganhar, mas também assim também pode acontecer o inverso, por aí em diante. Se fosse aquele Arsenal de 2004, 2005, com Thierry entre os outros, provavelmente diria que poderia ser campeão. Mas este Arsenal ainda não me convenceu o suficiente para dizer que pode ser campeão com toda a força, pode ser campeão da Champions, assim como da Liga Inglesa, com toda aquela vivacidade que eu diria, porque parece que já está a murchar um bocadinho, já está a cair aos poucos aquela força que o Arsenal trazia. Então isto pode criar um pequeno desânimo no seio dos jogadores. Bem, mas é jogo, é futebol, se calhar pode vir-nos a surpreender de forma positiva. Quanto não esperávamos nada do Arsenal e, por fim, vermos o Arsenal já disputar a final contra uma das equipas lá, ou o PSG ou o Bayern de Munique. É possível que aconteça. Bem, outro ponto fundamental aqui também, vou falar muito mais sobre o PSG e o Bayern de Munique. Será um jogo totalmente disputado, um jogo totalmente de marcação cerrada, porque as duas equipas como jogam, muito mais Bayern de Munique. Bayern de Munique tende, sempre que joga, marcar. Consegue se esticar de um lado para o outro, consegue fazer aquilo para conseguir marcar. Agora o PSG tem um pouco desse futebol, mas também a um dado momento ele consegue recuar, depois começa a se encolher um bocadinho, mas acredito que será um jogo mesmo que dá para ver, né? Mas como eu disse, vença o melhor, vença quem puder, vença aquele que der o melhor de si em campo e vamos ver como é que vai ser o final da Liga dos Campeões, neste caso, ok? Ou seja, quem vai passar para a final, quem vai passar para, se deste lado é o PSG ou o Bayern de Munique, se do outro lado será o Atlético de Madrid ou o Arsenal, os que vão passar para outra fase. Mas de forma geral, tenho que dizer mesmo, os jogos foram um espetáculo mesmo. Deu para ver coisas bonitas, deu para ver futebol bonito, deu para ver o espetáculo em si, a vivacidade dos jogadores, tudo quanto mais. É claro que todos praticamente foram caindo no fim, e com aquele gol do Olise praticamente acabou com as expectativas do Real Madrid. Assim como do outro lado também, com aquele gol do Barcelona contra o Atlético, e mais tarde o Atlético acabou fazendo aquele gol e também encerrou com aquelas expectativas todas. Então, praticamente acabamos fechando o primeiro ciclo da Liga dos Campeões e vamos para as meias finais. Então, as meias finais é ali onde as coisas vão acontecer como deve ser. É lá onde as coisas mesmo, vamos ver quem será e quem não será campeão, né? Mas eu gostaria que, de forma muito assim simples, que vença o melhor. Eu não tenho, praticamente neste momento, não tenho quem diria este tem que vencer, aquele tem que vencer, não. Que vença o melhor, porque se for o espetáculo assim como nós vimos em outros jogos, seria uma coisa espetacular mesmo. Se for a vencer o Bayern, melhor ainda. Se vence o PSG, muito melhor ainda. Se for a vencer o Atlético de Madrid, ainda mais. Se for a vencer o Arsenal, muito mais. Então, vença quem puder. Aí a taça é única, só queremos apenas um vencedor. Então, se queremos apenas um vencedor, significa que vamos esperar ter que ver muita coisa para poder se levantar o troféu da Champions League. Meus queridos amigos, aqueles que acompanham o meu canal, aqueles que se inscrevem no meu canal, por favor, continuem a acompanhar o meu canal. Vou trazendo mais aqui algumas informações sobre o futebol, vou trazer aqui mais informações sobre tudo aquilo ligado ao futebol, desporto de forma geral, ok? Então, quem puder aí, inscreva-se, deixa um like por aí e o canal vai crescendo e todos nós vamos acompanhar com mais informações no nosso canal, ok? Um grande abraço, tchau, até a próxima.